Olá, estamos aqui mais uma vez para os estudos da obra da veneranda Joana de Ângeles. Nós estamos com O Homem Integral, é o segundo volume da série psicológica. Estamos concluindo agora o quarto bloco. Nesse bloco, Joana comenta sob os títulos de Insegurança e Crises, Conflitos Degenerativos da Sociedade e o primeiro lugar e o homem indispensável. Nesses três subtemas, subtítulos, Joana traz a situação da sociedade, como os indivíduos na coletividade reagem ao contexto que se estabelece. Ela faz alguns comentários a respeito da política, da economia. Ela mostra que esses fatores, esses elementos que regem e que normatizam as relações em todas as suas espécies na sociedade, ela atende muitas vezes a uma legislação em causa própria, ela produz insegurança e instabilidade na medida em que os direitos humanos são literalmente vilipendiados. Ela comenta que as tradições foram praticamente destruídas, dando lugar a padrões, modelos, valores efêmeros, passageiros, porque são frutos do imediatismo dos sujeitos, dos indivíduos, e são os mesmos sujeitos que assumem pontos estratégicos do poder, ou seja, os representantes que, na verdade, se incumbem, ou pelo menos deveriam, como diz Joana de Ângeles, através das instituições, assegurar as boas relações, assegurar o equilíbrio social, assegurar o acesso às necessidades, à harmonia, à saúde, né? Mas não é isso que acontece. E dessa forma, nesse primeiro tema que Joana traz desse bloco, o homem em busca de êxito, ela mostra que essa condição de vida provoca insegurança. Ela se pauta em uma política desgovernada, onde os interesses pessoais dos legisladores se transformam em lei, em padrões que devem ser obedecidos, distanciando o sujeito dos acessos àquilo que lhe traria dignidade, que lhe traria tranquilidade, que lhe traria segurança emocional para dar termo à sua vida, mas isso generalizadamente não acontece e provoca essas crises generalizadas. Nessas crises, o sujeito entra num estado de desconforto, num estado de insegurança, numa instabilização, numa instabilidade emocional, num quanto de insatisfação que contém essa insatisfação, porquanto se vê incapaz de modificar, se quer de transgredir, ou de usar a energia para expressar os seus direitos de reivindicação de condições mais dignas, de condições mais humanas. Porquanto a moralidade ela é deturpada e os padrões atuais são aqueles que assumiram o lugar dos padrões morais, culturais já conquistados num processo evolutivo da coletividade, né?
E para essa insegurança, esse tema de insegurança e crises, Joana de Ângeles propõe algumas soluções. As soluções prevalentemente trazidas por Joana se fundamentam num convite do indivíduo voltar a si mesmo. E aqui ela traz a necessidade da estruturação psicológica e da preservação da saúde mental através do autodescobrimento, através de um processo de humanização e que o sujeito entenda, perceba e se capacite ou se reconstrua para perceber que existem finalidades nobres, que seria aquilo que chamamos de o sentido da vida. Essas finalidades nobres, elas atendem geralmente à perspectiva da imortalidade, porquanto sabemos que maturidade é a troca do prazer do curto prazo pelo prazer do longo prazo. Esse longo prazo, nas questões trazidas pela doutrina espírita por Joana de Ângeles, propõe que o sujeito amplie seu horizonte e perceba aquilo que é efêmero, passageiro, não sustenta, não alimenta a alma, não alimenta a sublimação necessária, sublimação enquanto buscasse motivos e razões mais sublimes, na lembrança aqui de que o indivíduo tem 4 dimensões que ele precisa olhar, e é a proposta da integralidade, quando Joana traz o homem integral, da integralidade de Joana, né? Alimentar, trabalhar, desenvolver a dimensão intelectual, que é exatamente a busca de informações, abastecer-se de informações, na diversificação de leituras e na vivência das experiências, para que ele possa construir o conhecimento em si mesmo, a dimensão física, biológica, né? Então, enquanto se tratar somente do corpo é paliativo, a dimensão psíquica, a dimensão emocional, e é isso que traz a proposta de Joana, que nos alerta aí nesse capítulo último desse bloco. Ela vai conversar um pouquinho sobre os efeitos da fragilidade da personalidade, e como esse sujeito frágil se comporta, aonde ele se esconde. Mas tem uma quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, e que a ciência hoje já entende e já traz nos seus anais o efeito do trato e o consequente efeito, digamos assim, da desatenção, da negligência com as questões espirituais, né? A ciência já escreve sobre isso, no rigor dos seus laboratórios, dos seus métodos, né? Ela já traz cientificamente muitas informações a respeito. E Joana aqui, ela mostra que a dimensão física, né, que está ligado ao humano, e que é o retrato do nível de acesso que as políticas públicas possam favorecer, né, no cuidado dessa dimensão, se encontra literalmente fragilizada. Como o homem integral, uma vez fragilizado ou sob ameaça, como ela traz na incerteza, essas crises provocam incertezas, essa incerteza alimenta a ansiedade que adoece o corpo, mas que, consequentemente, adoece a mente, consequentemente, as vibrações, elas produzidas por essa enfermidade mental, influencia as vibrações espirituais e desencadeia somatizações
indesejáveis. Ela propõe, nesse primeiro tema, primeiro subtema desse quarto bloco, o autodescobrimento, a humanização e buscar questões mais sublimes, menos fúteis, menos passageiras, menos efêmeras, para que o homem tenha uma razão de transgredir, não no sentido de agredir ou de fazer uso da violência, mas transgredir, questionar, criticar o que está posto, esse status quo, para modificar, implicando-se na situação contextual e proporcionando, no mínimo, uma estruturação de si mesmo capaz de negar aquilo que é estabelecido como padrão, né? Escuso, que não atende aos direitos humanos, às necessidades pessoais, instabilizando o sujeito e, consequentemente, repercutindo na instabilidade do grupo social imediato ao qual ele pertence e esses pequenos grupos repercutindo também em toda a sociedade. O segundo tema desse último bloco, a gente já está começando aqui por um resumo, para nos atermos mais ao último, né? Joana fala sobre conflitos degenerativos da sociedade, né? Esses conflitos degenerativos são exatamente aqueles conflitos que instabilizam os sujeitos, que os deixam perdidos, sem sentido, o sujeito que literalmente perde o rumo, ou entra num conflito, porquanto ele muitas vezes sabe, bebe de uma dimensão espiritual, trabalha a sua dimensão espiritual, entende que é coisa de outra ordem, mas olha para fora, olha para a sociedade e produz um conflito na medida em que a sociedade exige dele um outro padrão, um outro modelo de comportamento, um outro modelo de relacionamento com a sociedade, um outro modelo de relacionamento com as contingências, um outro modelo de relacionamento com as suas próprias necessidades e com si mesmo, né? Esse sujeito, fragilizado por esses conflitos, que Joana classifica como degenerativos, ele chega a um patamar de instabilidade que perde suas forças para a competitividade. Ele perde suas forças para dar termo ao seu próprio processo. Dentro desse processo, é lógico que nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva, requer a elaboração, requer uma atenção às dimensões variantes daquelas 4 dimensões iniciais, né? E o trabalho está como subproduto, vamos dizer assim, da dimensão intelectual, ao mesmo tempo, o trabalho está como subproduto da dimensão mental e psicológica. Então, o trabalho dessas 4 dimensões, obedecendo à integralidade do ser humano, fica um tanto quanto relativamente prejudicado na medida em que esse ser humano está envolvido num contexto agressivo, num contexto violento, num contexto que fere a dignidade, que não assegura os seus direitos, que não permite que esse mesmo sujeito tenha uma perspectiva favorável na sua existência para que ele possa suprir as suas necessidades. O sujeito não sabe hoje se ele se mantém empregado, se ele estará empregado no dia seguinte, se conseguirá arcar e responder com as suas obrigações, com as suas responsabilidades adquiridas no processo, né? Ele não sabe se a sua saúde encontrará assistência, ou se ele terá recursos, ou encontrará uma estrutura, ainda que pública, para satisfazer as suas necessidades de preservação da saúde, né? E outras tantas necessidades do sujeito
que ficam literalmente abaladas por conta daquilo que Joana traz nesses dois temas anteriores. Agora nós vamos entrar no terceiro e último tema do bloco, que, na verdade, é o primeiro lugar e o homem indispensável. Mas antes, eu gostaria de complementar que nesse tema, conflitos degenerativos da sociedade, Joana, como sempre, ela propõe algumas soluções. Anexado ao autodescobrimento, à humanização, à finalidade nobre, ou entender que há uma ordem mais sublime e que os valores precisariam atender a esse sublime, ela traz a necessidade de transformação do próprio sujeito. Diante desse contexto, o sujeito precisa se transformar, se modificar. Essa capacidade o sujeito tem, porque nós somos a única espécie atualizável, o nosso código genético é aberto, e somos, como diz Jesus, senhores do sábado, ou seja, senhores de nós mesmos, né? No exercício da autonomia, e estamos na fase de autonomia, ou estão na fase de autonomia, aqueles que saíram da adolescência, que ingressaram na idade adulta, e autonomia significa estabelecer suas próprias regras, né? Observe que eu entendo que é desnecessário, mas eu vou fazer questão de frisar que não se fala aqui de regras de convivência, de regras sociais, de regras sobre si mesmo, se atendo a esse modelo, se adquiro isso que me propõe adquirir, se valorizo aquilo que a sociedade impõe como valor, se aceito, enveredo, abraço essa filosofia ou essa religiosidade. Então, nós temos autonomia exatamente para estabelecer as nossas próprias regras. Mas estabelecer as próprias regras e também segui-las e atendê-las preserva a saúde mental, e é preciso que tenhamos a coragem necessária para essa transformação de si mesmo. Uma vez transformados, enfrentaremos as situações que se apresentam com outro padrão de resposta, com outro modelo de relacionamento, mais firme, mais vigoroso, estando bem consigo mesmo, desenvolvendo conhecimento sobre si mesmo, afirmando-se incompleto, imperfeito, carente, mas com autonomia de construir e criar possibilidades, ainda que elas não existam para determinadas necessidades nossas, nós nos afirmamos e, afirmados como somos, de bem com a gente mesmo, nós comparecemos à sociedade, digamos assim, que blindados, não inflexíveis, não é essa a proposta, já que a inflexibilidade ela só produz dor e sofrimento. Precisamos manter-nos com a capacidade de negociar, de exercer as nossas diversas personas, para que, afirmados, compareçamos na sociedade, ainda exercendo a nossa capacidade de discriminar. Sabendo aonde estou, eu já sei como me comportar. Mas esse padrão de comportamento em obediência às diversas personas, não é às diversas personalidades, não necessariamente requer um conflito pelas vias da agressividade ou da violência. Joana fala nesse terceiro tema a respeito do trabalho. E vamos trazer esse ponto aqui para deixar bem claro que seria essa transformação proposta por Joana nesse segundo tema. No trabalho, eu estou sujeito a determinadas condições. Sabemos que a condição do trabalho ela é pautada pela maximização da produção e maximização do lucro, né? Nesse ambiente existem
práticas que não são saudáveis, não são dignas, muitas vezes. Aquilo que se considera de assédio, isso muitas vezes impera, e Joana traz um conflito da hipocrisia, porquanto se prega a liberdade, se prega a humanidade, mas não é isso que chega ao ser humano. Então, no exercício dessa autonomia e da sua própria personalidade retrabalhada, transformada, fortalecida e estruturada, o sujeito pode construir modelos adaptativos, por quanto simples. Se eu posso sair da situação de sofrimento psíquico, eu saio, ponto. Se eu não posso sair da situação de sofrimento psíquico, eu preciso me trabalhar e estar pronto, e passa pela personalidade, passa pela persona, passa pela autoafirmação, passa pelo conhecimento de si mesmo, passa por um nível satisfatório de autoestima e de autopercepção. Eu posso, dessa forma, construir mecanismos adaptativos e modelos de relacionamento com essa situação de sofrimento psíquico, né? Sabendo que a situação de estresse existe nesses ambientes. Então, a transformação nada mais proposta por Joana, que o sujeito se veja, que o sujeito se conheça e se afirme como tal, e se apresente com um comportamento adequado, discriminado para aquelas diversas, sem o aspecto, o componente da atual submissão que adoece, que fragiliza. Agora sim, nós vamos entrar no primeiro lugar e o homem indispensável. O que Joana quer nos dizer com o primeiro lugar e o homem indispensável? Ela pega um sujeito e acompanha a caminhada desse sujeito. Esse sujeito não tem nome, esse sujeito é um sujeito como qualquer um de nós. E é um sujeito emblemático e representativo do que se passa no mundo, digamos assim, mais diretamente do trabalho. Ela traz o trabalho para esse sujeito como uma fonte ou como um caminho ou um lugar de fuga de si mesmo. Já ouvimos falar naquele indivíduo que vive para o trabalho e trabalha para o trabalho. Primeiro o trabalho, segundo o trabalho, terceiro o trabalho, né? E ele usa isso até mesmo para justificar as suas ausências ou dissociações da própria família, né? Sob o escopo do trabalho nos sustenta, sobre o escopo da importância do trabalho para a nossa sobrevivência, ele adiciona, muitas vezes, a ideia de ser o responsável por toda a sobrevivência daquela instituição, daquela entidade, né? Entendendo-se indispensável. Isso, para Joana de Ângeles, decorre de uma personalidade literalmente combalida, que faz com que tenhamos um sujeito pobre, carente de criatividade. Criatividade é um termo muito importante na psicologia, porque ela é um polo do desespero, não é? Nós podemos ver oportunidade criativa em absolutamente tudo. A primeira criatividade, ela está associada a criar um novo ser humano, um novo sujeito, um novo indivíduo em mim mesmo. Na medida em que caminhamos o nosso processo evolutivo, vivenciando as experiências, essas experiências nos afetam, nos burilam, nos transformam. Eu posso literalmente
ficar no polo da insegurança, da injustiça, da vitimização. Eu posso desenvolver um medo patológico que me bloqueia, que me paralisa, mas eu posso também fazer uso da minha capacidade criativa. Aquele medo que me faz paralisar, perder o ânimo para competir, para enfrentar, para dar termo, para aprender. Eu literalmente me paraliso, me encosto, como Joana traz aqui nesse tema. Eu vivo a experiência do outro, me congratulo com ela e sigo, incorporo essa experiência que não foi minha, mas foi do outro. Eu simplesmente estou matando a possibilidade de me recriar. Esse mesmo medo, quando me vem justificado, explicado e fundamentado pelos temas anteriores trazidos por Joana, conflitos degenerativos na sociedade, as inseguranças e crises que abalam, desestruturam a personalidade, que produz indivíduos inseguros, sem confiança em si mesmo e sem confiança, digamos assim, nas instituições, eu posso simplesmente fazer desse medo patológico que me bloqueia ou criativo, na medida em que, se o medo estarta em mim uma sensação de instabilidade, de ameaça. Eu posso sucumbir a isso, me afastar, eu posso me eximir de enfrentamento e posso fugir, mas eu posso começar a refletir. Bom, esse medo me revela que existem iminências de insegurança, de consequências e de efeitos indesejáveis sobre mim mesmo. O que eu devo fazer nessa situação? Aí Joana diz, né, que isso também decorre, esse medo patológico, não criativo, bloqueador, naqueles indivíduos que viveram a vida sem diversificar, que investiram sua energia psíquica em um único ponto, em um único trabalho, que não diversificaram suas leituras, que não diversificaram suas experiências, que se doaram na sua totalidade a uma única questão, a uma única alternativa, a uma única opção. Aí nós trazemos a ideia do ego infantil e do ego adulto, porquanto o ego infantil é o ego vazio de experiências, o ego como centro da consciência, como gerentão da consciência, né? O ego adulto, por sua vez, um ego rico em experiências. Na medida em que o sujeito foca, se concentra e permanece em um polo único, se fixa numa única situação, se entende altamente capacitado, insubstituível, único, senhor do saber, imprescindível, ele vai matar possibilidades de novas experiências, de diversificação de conhecimentos, e é óbvio que ele não saberá o que fazer se as ameaças, digamos, organizacionais, conjunturais e contextuais realmente vierem a se concretizar. Ele é surpreendido. O que ele faz para se manter seguro e tranquilo? Ele se veste de um ardil que constrói armas para competir com os outros. E essa competitividade não é saudável e não é ética, né? É aquele indivíduo que se apega no poder e não larga mais. E aqueles que venham atrás dele, diversificando, vivendo novas experiências, enriquecidos com essas experiências, que arriscaram, que passaram por diversas situações,
que mergulharam na vida, naquilo que a vida lhe ofereceu, que foram diversificar a busca pelos seus conhecimentos, pelo conjunto de informações, e que, consequentemente, está mais preparado do que ele, porque esse sujeito, além de estar mais capacitado, ele está mais preparado porque sofre menos, porque se abala menos, porque o nível de confiança em si é elevado, diferentemente desse sujeito que se apegou à empresa, que se apegou à entidade e que simplesmente não larga do poder, mas usa de todos os artifícios, inclusive de assédios, de artifícios escusos, de artifícios não éticos, para ir afastando essas pessoas que são para ele uma ameaça. E assim ele vai a vida inteira, né? Carente de criatividade, apega-se nas experiências do outro, impõe-se perante si mesmo e a sociedade, escamoteando as suas próprias dificuldades, tem e trabalha uma ambição por uma realização pessoal sem a correspondente capacitação ou sem as correspondentes condições para tanto, né? Ele tem um medo terrível de sucumbir, um medo de um insucesso, ele vê um desafio muito grande e faz uso de uma resistência moral para perseverar nesse ideal que ele abraça, que é de continuidade, não de renovação, nunca de renovação, disputa funções e cargos com as armas inescrupulosas, massageia os egos também igualmente ambiciosos e massageia o ego dele na medida em que se trata de um ego patológico, né? Porquanto constrói a ideação de um sujeito superior a qualquer outro, ele se torna egocêntrico, né? E tem uma boa dose de egocentrismo, ele age de forma ardilosa, provocando dor e sofrimento àqueles que são seus companheiros de viagem. Ele se sente triunfador e acredita piamente que aquele triunfo é fruto da sua capacidade, da sua competência, da sua inteligência. E ele vai um pouco mais adiante, muitas vezes. Sujeitos dessa espécie, como eu, são raros ou até mesmo podem não existir. Esse sujeito adota um modelo de competição patológico, né? Agressivo, violento, desrespeitoso, vilipendioso, que desconsidera singularidades, que desconsidera necessidades humanas, né? Só ele tem necessidade e ele se basta para a própria totalidade das suas necessidades. Para ficar claro, qual seria um modelo de competitividade saudável? Joana traz que é aquele modelo que fomenta o progresso de si, dos demais e do coletivo. Multiplica e é capaz de criar uma diversidade de opções, abrindo espaços criativos para todos e trazendo propostas de variações, né? Ajuda os demais sujeitos a deixarem fazer emergir os seus valores, a sua inteligência, participar criativamente dos diversos processos. Só age assim quem está bem consigo mesmo, quem tem autoconfiança, quem se percebe, né, útil, mas verdadeiramente útil. E a utilidade não está em fazer cada sujeito de uma corporação maximizar a sua produção. Está em ajudar os sujeitos a otimizarem a sua capacidade produtiva. É muito diferente. A maximização nos remete à exaustão. Então, isso seria
um modelo de competição saudável, aquele empático que dá espaço para as outras inteligências. Afinal, eu não sou o único e, além do mais, tem inteligências superiores à minha, com toda certeza. E age assim quem usa inteligentemente a sua inteligência, porque se alia aos demais inteligentes, né? E compartilha com eles os seus conhecimentos, as suas capacitações, e também bebe do conhecimento e das capacitações do outro, tornando o ciclo cíclico o seu próprio a sua própria capacitação, que justifica a sua permanência, mas por ser útil e não por ter o poder sobre os outros, né? A competitividade saudável, ela retroalimenta esse sujeito, porque ele passa a estar estimulado com a sua prática, com o seu modelo de relacionamento, com a sua forma de gestão, ver a saúde no outro, percebe a satisfação no outro, consequentemente, ele se reconhece, reconhece o seu próprio valor e se alimenta desses resultados, não somente corporativos, mas também os resultados pessoais das pessoas com as quais ele convive. Agora, as características da personalidade conflituosa trazida por Joana de Ângeles, esses sujeitos arquitetam planos de segurança para se manterem nas suas posições, apegam-se ao trabalho que realizam, apegam-se às empresas que os contrataram, creem-se indispensáveis, acreditam-se responsáveis pelo resultado obtido, respiram o clima do trabalho. Sabe aquele indivíduo que só fala sobre o trabalho, só fala sobre os problemas do trabalho, das soluções que ele apresenta, das ideias que ele tem. Só o trabalho é fonte de prazer, nada mais. Então ele se apega, ele foge para o trabalho. E quando está fora do trabalho, psicologicamente ele precisa falar sobre o trabalho para se manter sustentado por essa sensação que lhe envaidece, que lhe alimenta e que egoicamente lhe faz ver capaz, valoroso. A família, o lazer, o ócio não produz nada disso. Pelo contrário, distancia ele daquele ser que ele pensa e muitas vezes acredita que é mesmo. Então, por isso, já que a família não alimenta, não é que ela tenha a obrigação de e não faz, não atende, não cumpre essa obrigação. A família não alimenta esse prazer porque esse sujeito não tem a família como um valor, como uma fonte, como uma ilha de prazer. Ele não se sustenta nela. A família para esse sujeito não é estruturante, né? Ele entrega a família para a condução dela mesma e ele se autoriza para bem daquele papel masculino, né, medieval, de supridor, de garantidor da segurança, ele se afasta totalmente da família e vai, né, digamos que para o campo, assegurar, através da luta pela sobrevivência, as necessidades básicas da família, esquecendo ele que ele é uma necessidade básica da própria família e que a família é uma necessidade básica para ele também, né? Mas ele não se permite e ele se autoriza. E qualquer questionamento contrário, ele tem um argumento muito convincente, porque ele já está convencido de que ele, primeiro, é quem sustenta a empresa, a organização, e segundo, é que ninguém tem a capacidade que ele tem. O que decorre disso aí, né? É um sujeito infeliz, é um sujeito que não tem valores sublimes, é um sujeito apegado, é um sujeito candidato fortíssimo ao adoecimento,
a personalidade fragilíssima, o ego sustentado em somente uma das subdimensões da dimensão intelectual e da dimensão emocional do trabalho, somente a essa, não trabalha a dimensão espiritual, não trabalha geralmente a dimensão física, não trabalha a dimensão intelectual, né? Fica literalmente preso e apegado ao trabalho, esquecendo que as suas reservas fisiológicas elas estão sempre em declínio e que ele está ali enquanto for capaz de produzir e de assegurar uma produtividade mínima através da exaustão das pessoas. Quando as suas reservas fisiológicas alcançarem níveis em que ele não tenha mais as condições intelectuais, as condições de movimentação, as condições de enfrentamento, as condições de capacitação de produção de solução, por conta do ingresso na fase da envelhecência, da senescência, ele simplesmente é substituído. Essa situação, esse momento da vida, faz com que ele volte, porque ele está vendo o fim de tudo, e lamente, atribua à empresa a decepção ou a dor, a responsabilidade pela dor que ele sente, porquanto é vítima de uma injustiça, já que ele deu a vida toda para aquela organização, para aquele empreendimento, e não foi reconhecido. Ele é substituído pelos mais novos, aqueles que vinham atrás dele, mas que ele não enxergava, ele é superado, ele passa a sentir-se inexpressivo, um estorvo, um peso, uma pessoa inútil, sem valor algum. Os amigos do poder são os primeiros a desaparecer. Da família, ele sempre foi ausente, então muitas vezes ele não criou vínculos de ligação. Não teve amizades construídas ao longo de uma temporalidade da sua existência. E consequentemente, ele se vê só, imerso numa solidão angustiante e adoecedora. Né? Aí entra a psicossomática. Muitas vezes, as primeiras áreas que são afetadas por personalidades conflituosas, como esse caso que Joana traz, é o intestino. Né? E essas enfermidades são diversas, mas nessa área, né, nas áreas viscerais, digamos assim, aquelas que somatizam o apego, e o apego sempre inconsequente, desmedido. Foge de si mesmo. Né? Essas pessoas workaholic, que trabalham incansavelmente e que se orgulham de ter artefatos da empresa em poder de si mesmo, que ele pode até levar para casa, esse é apegado e foge através dos símbolos de poder, é a cadeira mais alta, é o carro da empresa, são os custos pagos pela empresa, é um aparelho celular da empresa. Então, esses símbolos de poder, a esses símbolos de poder, esse sujeito se apega. E depois que os perde, ele simplesmente vai ver que tudo aquilo era efêmero, que tudo aquilo era literalmente passageiro, né? Recebe o silêncio dos outros, os outros começam a se afastar, ele mergulha na solidão, desprezou a vida, desprezou a juventude, desprezou a idade adulta, só teve olhos para o trabalho e nada mais, vai mergulhar na amargura, no sofrimento e muitas vezes envereda pela depressão, declina e entrega-se à espera da morte. Joana nos alerta que o propósito da vida
nos convida a desenvolver uma boa estrutura de personalidade, construir um ego adulto com um vasto repertório de experiências, preservar a saúde mental e psicológica de forma a manter a autoestima em níveis elevados, a desenvolver a autorresponsabilidade no sentido de que tenho que exercer a criticidade e saber estabelecer, porque sou autônomo para construir as minhas próprias regras, os meus limites com aquilo que eu me relaciono. Quando a gente fala em matéria psicológica de relacionamento, não é só o relacionamento amoroso ou o relacionamento interpessoal, é o relacionamento que tenho comigo mesmo. Esse sujeito afastou-se de si o tempo inteiro. Ele certamente, se teve filhos, não viu os filhos crescerem, não viu, não acompanhou, não passou pelas fases de desenvolvimento, pelas diversas fases de desenvolvimento humano dos seus próprios filhos, né? Projetava suas carências no seu parceiro, atribuía a esse parceiro a responsabilidade dos seus fracassos, das suas deficiências, das suas necessidades não atendidas, e queria que esse parceiro certamente atendesse a todas elas, né? Então, ele simplesmente transforma a vida das pessoas numa vida indesejável, sem qualidade, numa vida adoecedora. Ele adoece e adoece todos aqueles que estão no seu entorno, né? A proposta é que trabalhemos e olhemos incansavelmente, sem negligenciar nenhuma das dimensões, né? Física ou biológica, emocional, intelectual e espiritual. Que meditemos sobre os objetivos da vida, sobre o nosso equilíbrio comportamental, a harmonia da nossa personalidade, que visitemos as nossas ambições para que elas sejam sempre saudáveis, pratiquemos constantemente o desapego, abracemos as ideias de enobrecimento e envolvamos-nos emocionalmente, implicando-nos primeiramente com a gente mesmo. Algumas lembranças que Joana nos faz, muito interessantes e das quais nós não podemos nem devemos esquecer, é que a criatura terrena está em viagem pela Terra. E todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e não engane os outros. Nós não somos imortais, nós não somos insubstituíveis, nós somos falíveis, incompletos. Estamos aqui para fortalecer de pouquinho em pouquinho, como dizem os italianos, piano piano, né? A nossa personalidade, a nossa psique, trazendo do nosso inconsciente as nossas sombras. E isso só vem através das experiências vividas. Que revejamos as relações que eu tenho com tudo. Essa é a proposta de Joana nesse bloco 4. Que revejamos que as relações que nós temos com absolutamente tudo, a começar com a relação que eu tenho comigo mesmo. Eu me respeito, eu me atendo, eu sei os meus limites, respeito os meus limites, eu desenvolvo em mim as diversas áreas, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu corpo, ou eu atendo à apologia de um corpo perfeito? Eu prezo a saúde ou prezo a imagem? Como é que eu estou me relacionando com aqueles meus mais próximos? Como eu estou me relacionando com os meus vizinhos? Como eu estou me relacionando com aqueles que atendem às minhas necessidades e, para tanto, são empregados para isso? Como eu me relaciono com eles? Apenas como aquele que tem o direito em contrapartida das obrigações dele? Ou eu também, apesar dessa relação, eu preservo um relacionamento humano e vejo o humano no outro? Como eu me relaciono com os meus superiores? Né? Como eu me relaciono com a sociedade, com o meu grupo social? Como eu me relaciono com os meus problemas? Como eu me relaciono
com os meus valores, quais são os meus princípios e como eu me relaciono com eles, como eu me relaciono com todo e qualquer objeto aos quais eu esteja apegado. Não falo somente materiais, o apego incondicional, inflexível, até mesmo as questões espirituais, tem um componente patológico e adoecedor. Então, a proposta de Joana basicamente entendemos que lá fora é lá fora, que tem um contexto, que está à mercê dos responsáveis, dos poderosos, que assumem a responsabilidade por aquilo que seria uma condução, uma gestão do coletivo, dos institutos coletivos, dos artefatos que atendem a uma coletividade, mas que ainda assim, apesar de todo e qualquer contexto, nós precisamos entender que estamos num processo evolutivo e precisamos olhar para nós. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, que ela venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus.